Uns anos atrás, um ilustrador riu do meu trabalho. Riu, mas riu de rir mesmo, sabe? Chamei vários ilustradores, né? Tava fazendo orçamento para publicar alguns livros. Isso, o ano era 2017, 2018 no máximo, alguma coisa assim. E depois de conversar com vários ilustradores, eu vi que naquela época eu não teria condições de publicar os meus livros infantis. Eu já tinha alguns livros publicados, já tinha um livro acadêmico publicado, livro de poemas, já tinha algumas obras, mas não tinha livro infantil ainda. E um dos ilustradores, em especial, que foi até a minha casa, ele chegou lá, eu tinha tudo, eu mesmo fiz os desenhos, né, para poder apresentar o boneco para eles. E eu falei, olha, por mim eu publicava com os meus desenhos mesmo, né? E hoje, vendo os rascunhos que eu tenho desses desenhos, eu devia ter publicado, né? Eu não tinha coragem suficiente, mas eu devia ter feito do jeito que eu consegui fazer naquela época. Inclusive, eu tenho 2 livros que vão sair agora esse mês, que fazem parte dessa coleção que eu avaliei lá atrás, que vai sair com as características da minha ilustração. Vai ficar muito bacana. Ele viu meus desenhos, ele deu uma risadinha irônica, né? Ah, não, isso aqui não dá pra publicar, não. Ele sempre assim, diminuindo o meu trabalho. Sempre diminuindo. E por ser um ilustrador profissional, muito conhecido aqui na região do Paraná, eu respeitei isso, né? Porque sou iniciante, não tinha nem o que dizer. E uns anos depois, quando eu comecei a publicar alguns dos livros infantis, que inclusive ele tinha avaliado, foi um dos orçamentos mais caros que eu recebi, foi o dele na época. Não sei se porque era realmente difícil de fazer o que eu estava pedindo, hoje eu vejo que não, mas na época, né? Ou se ele realmente não queria fazer meu trabalho, não sei. Enfim. Fato é que esse ilustrador, alguns anos depois, comentou, né, quando eu comecei a publicar os meus primeiros livros em formato de e-book, porque ainda não tinha condições para poder publicar eles no formato físico, comecei a publicar em e-book. Né? Em alguns eu dava o livro gratuito e no e-book, em alguns dos meus cursos, comecei a vender muito e-book. E foi a forma que eu encontrei para monetizar, para levantar o capital, para poder publicar esses materiais e seguir com esse trabalho, né? E aí esse ilustrador começou a comentar nas minhas postagens. Hoje eu bloqueei ele, né? Eu tenho ele bloqueado. Começou a comentar, diminuindo as ilustrações, porque eu postava, igual eu posto hoje. Eu posto os livros inteiros aqui. Tem gente que diz assim, ah não, se você postar o livro inteiro você não vai vender. Eu posto. Você vai numa livraria, você tem a possibilidade, na maior parte das vezes, de folhear o livro todo. Então eu posto aqui e ainda vendo, e vendo muito bem. E aí esse ilustrador começou a tirar sarro das ilustrações, né? Começou a tirar sarro das minhas ilustrações. E a apontar defeitos, por exemplo. Eu lembro de uma história que era o Coelho e o Urso, né? Uma das primeiras lá atrás. O Coelho e o Urso, então eles estão ali na floresta e num determinado momento o Coelho ele ficou mal alocado, porque eu mesmo fazia as imagens, e ele ficou meio que flutuando dentro da página. Ou seja, é um erro de ilustração, é um erro da parte visual ali. E lógico, eu sabia, eu fiz dentro das minhas limitações, mas eu tava vendendo os meus livros, tava divulgando, tava trabalhando, tava fazendo, tava agindo. E esse ilustrador foi lá e tirou um sarro. Ah, ó, se você quiser, né, conta comigo aí pra corrigir esse defeito, essa falha. E aí ele começou, nos livros que eu publicava, quando eu postava nas redes sociais, depois de publicado, a sempre dar uma piadinha, né, dar uma risadinha, tirar um sarro, né. Gente, isso é muito estranho. Eu demorei a perceber que aquela pessoa não gostava de mim, né, não apoiava o meu trabalho. Enfim, o tempo foi passando, e aí quando foi ali 2020, 2021, quando daí eu comecei a parar de fazer mais na mão ali as ilustrações, no Canva, né, a gente fazia muita imagem assim, e começou a contar com uma ajuda mais profissional da inteligência artificial, tive alguns problemas no início, porque para publicação daí só aceita se você tem que comprar a imagem, né, então você cria um personagem, tem que criar, registrar as imagens, né, no banco de imagens, e para fazer a publicação certinho lá na Biblioteca Nacional. Comecei a utilizar a inteligência artificial para ilustrar as minhas obras, né? Para ilustração dos meus e-books, de tudo. Poxa, eu tenho que facilitar o meu trabalho. Por que eu não vou utilizar uma ferramenta que está à minha disposição e utilizando de maneira ética? Muito bem. E aí ele percebeu, porque fica óbvio, né? Quando você começa a utilizar. E você tem que registrar, né? Tem que ser público, uma informação pública. Se você usa uma imagem de uma ilustração feita por IA. E aí ele começou a criticar. Ah, onde já se viu um escritor apoiar isso, ainda mais um escritor da Academia de Letras, usando a inteligência artificial, não pode, que isso é horrível, isso é imoral, e começou a criticar. Foi daí que eu bloqueei mesmo de vez e acabou. Fato é que eu nunca, eu só usei ilustrador nas minhas obras lá no meu segundo livro, né, que não era um livro infantil, mas precisou de ilustração em algumas partes. Mas de lá pra cá eu tive uma experiência, não estou generalizando, não estou dizendo que todos os ilustradores, não é sobre ilustradores esse papo que eu estou tendo aqui com vocês.
Mas como eu não tive uma experiência muito boa com os ilustradores que passaram pelo meu caminho, eu comecei, como um bom empreendedor, como um bom escritor que vai fazendo como é possível, a buscar soluções para levar o meu trabalho, para fazer aquilo que eu amo, que é escrever, alcançar pessoas, principalmente crianças, encantar, alfabetizar. Eu comecei a buscar fazer o que era possível, né? Fazer o que era possível. Eu sou um fazedor, eu faço o que é possível. Se eu errar, eu corrijo na rota, mas eu faço. E de lá para cá, eu percebo o quê? Hoje eu tenho condições de investir nesse sentido na ilustração, mas quantos ilustradores não perderam de trabalhar comigo, se queimaram, não só comigo, mas com tantas outras pessoas, por serem pequenas, por, né, não se queimaram pela arrogância de que, olha, só eu posso fazer esse tipo de trabalho. E aí hoje você tem uma ferramenta, você tem várias ferramentas que você pode utilizar para fazer o seu trabalho, seja um trabalho amador, um trabalho profissional, você poderia estar pagando para esse ilustrador fazer para você e você não vai pagar. Por quê? Porque você tem uma classe de ilustradores muito arrogante que se acha no direito de diminuir o trabalho de outras pessoas. E, mais uma vez, eu não estou generalizando, mas dentro da classe de ilustradores existe sim, você tem um grupo de pessoas que se acham a elite da elite da elite, sem o qual a gente não viveria sem o trabalho deles, né? Não viveria sem o trabalho deles. E é uma pena. Então isso aqui vale para todas as áreas, pessoal. Isso vale para todas as áreas. Não existe nenhum trabalho que não possa ser substituído ou por outra pessoa, ou por uma máquina, ou por... Sempre vai ter alguém que vai fazer melhor o que eu faço. Sempre vai ter uma tecnologia aparecendo, surgindo agora aqui, que vai fazer melhor do que eu faço esse meu trabalho. Então eu acredito que não adianta ficar chorando porque a IA tá fazendo um trabalho que vai tirar outros empregos. E isso vai acontecer, já está acontecendo. É inevitável, não importa a sua área. Nunca subestime, desrespeite e desvalorize o trabalho de outra pessoa. Sempre incentive na medida do possível se você puder contribuir. Se não, é melhor não dizer nada, né?